Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? Começando essa live aí para falar um pouquinho sobre saúde pública, trazer essa informação aí que é de suma importância aí no nosso dia a dia. Hoje, segunda-feira, né? Estamos aqui, né? Começando mais essa live para deixar a população mais inteirada, mais informada no que diz respeito à saúde pública do nosso estado, do nosso município. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês aí pela divulgação, compartilhamento. Estamos atingindo um público aí muito grande. Nosso vídeo aí que postamos aí no sábado já bateu mais de 10 mil visualizações, e isso não seria possível se não fosse vocês. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês aí, tá bom? Muito obrigado mesmo aí pelo engajamento que vocês têm nos ajudado. E como eu falei para vocês, hoje nós temos um convidado muito importante, um convidado que dispensa comentários, já está aí há muito tempo na área da saúde. Nós vamos ter uma troca aí bastante importante e muito informativa para vocês aí a respeito de saúde pública. Quero apresentar para vocês aí nosso convidado, Alex, diretor lá da UPA de Realengo. Alex, apresenta aí pro pessoal aí. O pessoal está te conhecendo aí. Fala. Boa noite, Pablito. Irmão. Tudo bom? Queria destacar aqui para o nosso início de conversa que é uma honra enorme estar aqui hoje do teu lado para a gente poder falar um pouquinho, um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa experiência e, acima de tudo, sobre saúde pública, né? É um tema importantíssimo, é a área que a gente escolheu para viver, para a gente trabalhar e está crescendo dentro dessa área profissional que abrange muito, e eu só tenho a agradecer por tudo que a gente construiu até hoje. Então, queria agradecer a todo mundo que compartilhou, todo mundo que nos ajudou para que esse momento fosse possível, e todo mundo que esteja convidado a partir de agora para que faça suas perguntas, interaja, converse com a gente, para que a gente possa estar esclarecendo cada vez mais a título de informação a respeito da saúde pública. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Não, fala um pouquinho da tua história aí, tua vivência na saúde pública, tua carreira, como tu começou para chegar até onde você chegou hoje. Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória na saúde pública. Claro. Para mim é muito importante poder falar em público sobre essa história. Poucas são, Pablo, as pessoas que sabem da minha história, da minha trajetória dentro dessa área. Para quem está mais próximo de mim, como os meus amigos de infância, minha família, que é muito importante nisso tudo, todos sabem que eu fui trabalhar na saúde porque eu precisava continuar estudando, precisava terminar a faculdade. E aí a minha sogra, que deve estar assistindo a gente aqui, um beijo, minha sogra, ela falou assim para mim: meu genro, vai ter um processo seletivo no hospital de emergência de grande porte do nosso estado. É um hospital que hoje é municipalizado. Quando eu trabalhei lá durante 5 anos, era um hospital estadual. Participei do processo de transição para municipalização. E aí eu participei do processo seletivo, entrei para uma vaga, que era a vaga de maqueiro. A coisa fluiu e eu virei administrativo em menos de um dia. E aí iniciou a minha trajetória dentro da área, dentro da saúde. E ali eu pude perceber que, do modo popular de ser dito mesmo, Pablo, aquilo era uma cachaça e eu bebi. E eu me embebedei dessa cachaça, eu não me vejo fazendo mais outra coisa. Depois de quase 4 anos já trabalhando nessa área, eu percebi que eu tinha potencial, eu percebi que eu já tinha crescido muito dentro daquilo que eu fazia, eu tinha organizado um dos maiores setores do hospital, que era a emergência. Claro que ninguém faz nada sozinho, isso é fato, mas ali eu fui crescendo muito, me vi incomodado pela mudança não chegar para mim, e eu entendi que a mudança cabia a mim fazer acontecer. E aí, eis que numa história também muito feliz, eu entrei na UPA. Eu fui virar supervisor de uma UPA em 2016. E ali, no início, né, você tem um grande impacto, porque
Temos que convir que uma UPA é completamente diferente de um hospital. O hospital você tem é, muito mais setores, muito mais profissionais, muito mais especialidades. Você tem um aporte muito maior, né? E numa UPA eu precisava, principalmente na posição que eu ocupava, identificar as vulnerabilidades. Entender aquela dinâmica para mim foi árduo, mas tive também nessa trajetória uma pessoa que foi muito importante para que isso acontecesse, que hoje é a minha Asplan, Priscila, foi uma pessoa fundamental, que me ensinou muito nesse início. Quando eu cheguei muito cru, não sabia nada de UPA, eu sabia que tinha atendimento médico, ponto, não sabia de todos os pormenores que envolviam. Então, a gente tem esse marco histórico na minha trajetória, que foi começar na saúde por conta de uma questão, e ali já se transformou e virou a minha principal fonte de renda, e a coisa que eu me via fazendo e me vejo fazendo. E aí, em 2019, no início da pandemia, eu fui promovido na empresa e aí eu virei de diretor de 2 hospitais. Dentre esses 2 hospitais, foi no município do estado do Rio de Janeiro. E aí eu tinha um desafio enorme, né? Que além da administração como um todo, além de tudo aquilo que a gente envolve o nosso trabalho, né? E envolveu as minhas vivências de UPAs e o meu primeiro vivência que foi o hospital, para que a gente trabalhasse muito, mas a principal adversidade que eu encontrei naquele momento foi a pandemia. Então eu fui para ser diretor de um hospital no meio da pandemia, em 2019. Na verdade, ele se tornou em 2 hospitais, porque uma unidade que seria para atendimento de Covid, com 30 leitos de CTI, virou uma unidade, e essa unidade está aberta até hoje, virou um hospital de fato. E isso, cara, posso dizer para você com muita naturalidade hoje, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que foi fundamental na minha formação enquanto gestor, enquanto saúde e o principal, enquanto saúde pública. Pablo, você passou também na pandemia, né? Na Covid na UPA, eu não estava. Sim. Seu amigo estava num outro desafio, mas, cara, o desafio de um hospital, você vê a grandiosidade do que era, realmente não foi para qualquer um. Eu só tenho a agradecer pela minha passagem de cerca de 1 ano e meio à frente dessas 2 unidades. Elas foram fundamentais para mim, inclusive estar falando aqui hoje. Cara, a gente tem inúmeras vivências, mas quando você vai para uma unidade de grande porte, você vê realmente o quanto a mão do gestor ela pesa na hora de fazer saúde, na hora de promover a saúde, seja para o paciente que está sendo atendido lá na porta de entrada, quanto para o paciente internado no leito de CTI e principalmente acometido pela Covid-19. Foi um período bem enriquecedor dentro da minha trajetória. E aí, nisso tudo, culminou com o meu retorno para as UPAs, culminou comigo estreitando, né, meu laço de amizade com você. Já conhecia você de nome, já sabia um pouco da tua história, tudo que você construiu dentro da saúde pública. Você é oriundo da Baixada Fluminense, então você viveu muito mais que eu a questão da saúde pública na prática, né? Eu fui ao longo do processo galgando aqui, e você já galgava lá a passos largos. E aí você contribuiu muito também para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse entender um pouco de tudo isso, porque falar de SUS, falar de saúde pública, a gente tem que analisar todos os cenários, todas as possibilidades. E aí, basicamente é isso, meu amigo. Eu estou à frente dessa unidade pela 2ª vez, da UPA Realengo, como diretor administrativo. Eu tenho muito orgulho de carregar o nome dessa unidade, das pessoas que lá trabalham, das equipes que compõem o nosso trabalho. E para mim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado mesmo, cara. Nada, não. Eu que agradeço aí por aceitar o convite de estar aqui compartilhando um pouquinho com o pessoal de casa que diz respeito à saúde pública, né? E durante essa nossa trajetória na saúde pública, o que a gente mais se ouve falar é saúde com qualidade. O que a gente mais ouve a população questionar, cobrar, pedir, é que se tenha uma saúde com qualidade. E aí, a pergunta que eu te faço, a primeira pergunta que eu te faço nessa nossa live aí,
É possível a gente fazer uma saúde com qualidade, uma saúde pública com qualidade? Porque se fala muito em hospital particular, que dá uma assistência melhor e tudo mais. Na saúde pública, no órgão público, é possível a gente ter uma saúde pública com qualidade? Sem pensar muito, a minha resposta é que sim, tem sim. Até porque, na minha opinião, a excelência ela deve ser praticada diariamente. Você precisa praticar excelência para poder virar referência. E aí, quando a gente fala em praticar a excelência, a gente está falando em qualidade. Então, sem pensar muito, Pablo, a minha resposta é sim. Eu separei alguns temas para a gente destrinchar dentro disso. É claro que o nosso intuito aqui é sempre trazer informação para quem nos assiste, até mesmo para quem nos acompanha mais de próximo, né, os nossos colegas, para terem um momento de aquisição de conhecimento. Eu não sou dominador de todas as temáticas que envolvem a saúde pública como um todo, mas é importante a gente começar essa nossa conversa aqui só para um cenário, né? A gente conversava isso aqui no bastidor, galera, que quando teve a última live, a gente falava muito, o Pablo falou muito em criação de cenários, né? Como funciona determinadas funções, seja do governador, seja do prefeito, do deputado, o que é a nível executivo, legislativo, o que é o vereador faz. E eu acho que nesse momento de saúde pública, a gente pode falar também que existem alguns cenários a serem destacados. Então, para vocês entenderem um pouquinho, galera, a nível federal, a gente tem o PNS, que é o Plano Nacional de Saúde, e tem o PPA, que é o Plano Plurianual. Dentro desses planos, a gente tem uma vigência de 4 anos, né? A gente está na vigência de 24 a 27, e aí, dentro desse plano, a gente tem os desdobramentos dele. O PNS, o Plano Nacional de Saúde, ele é um instrumento norteador das ações, dos planejamentos e do que vai ser feito, falando bem ao entender de todos. Ele é um instrumento norteador para que o Ministério da Saúde identifique o que ele vai abordar dentro dessa vigência de 4 anos. E o que ele desdobra, Pablo? O PNS, para quem não conhece, é constitucional, garantido pela Constituição de 88, e aí ele vai desdobrar no Plano Estadual de Saúde, que é o PES. Também estamos na vigência de 24 a 27. A gente não vai adentrar muito nesses assuntos, pessoal, para não ficar muitas informações das quais vocês não consigam entender, porque a gente tem outros desdobramentos dentro do PES, do Plano Estadual de Saúde, né, que já vem a cargo do governador e do seu secretário de Saúde. O PES, ele ajuda na elaboração das metas do governo, né, do que ele vai gastar com a saúde dentro dessa vigência de 24 a 27, e ali eles vão ter os desdobramentos. Por exemplo, quanto da verba do governo para aquele ano ou para aqueles 4 anos vai ser destinado para a saúde pública, o que vai ser destinado para os projetos, para os programas de saúde pública. Então, o PNS desdobra no PES, que é o Plano Estadual de Saúde, que se desdobra para dentro dos seus municípios, para dentro dos hospitais e das unidades de saúde que compõem a rede. Então, Pablo, se a gente for falar de PES, o nosso planejamento estadual de saúde, que a vigência agora é 24 a 27, a gente tem os destrinchamentos e as definições dele, né? Então, dentro dessas definições, são assuntos muito importantes, e o qual eu queria que você também desse a sua opinião, que ele visa, dentre inúmeras definições, combater a tuberculose, que é o nosso plano atual. Ele tem uma dessas metas, combater a tuberculose, a atenção nutricional, e eu acho que a atenção nutricional, ela infere diretamente na nossa vivência enquanto UPA, você vai falar um pouquinho sobre isso também. Reduzir as arboviroses, e aí, arboviroses, para quem não conhece, são vírus transmitidos. Então, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, são arboviroses, e aí a gente já entra no nosso momento atual, que é o verão, e a gente tem que falar também
sobre esse momento de dengue, que eu também acho importante, mas é basicamente isso. A gente não pode se, se reter somente a essas questões. A gente vai falar também sobre números aqui, para vocês entenderem um pouquinho sobre qualidade na saúde pública, o que evoluiu dentro da minha vivência. Eu vou falar para vocês com total tranquilidade da minha vivência, o que mudou, e aí eu queria que você falasse também um pouquinho da sua, para a gente entender e explicar também o que é melhorar a qualidade na saúde pública. Eu acho que se tratando aí da parte da Programa Nacional de Saúde, desenvolvido aí pelo Ministério da Saúde, o governo federal, cara, principalmente no que diz respeito à tuberculose, diminuição da morte materna, enfim. A prefeitura, aí eu vou trazer um pouquinho para o lado do governo Perfeito. municipal, até por se tratar do ano eleitoral do órgão municipal, que é onde a gente vai escolher nossos vereadores e prefeito. Eu acho que a gente daria para ser feito um tratamento preventivo com mais qualidade. Eu acho que a gente, principalmente no que diz respeito a governo municipal, precisa se evoluir bastante nessa qualidade para o tratamento inicial, porque a gente que tem essa vivência na UPA, que a gente pega ali porta aberta, a gente vê muito que o paciente vai na clínica da família, vai no posto de saúde tentar iniciar tratamento não exclusivo tuberculose, mas N tratamentos, e chega lá, se depara com porta fechada, não tem um acompanhamento, enfim. E aí aquele estado, aquela patologia vai só se agravando, só se agravando, só se agravando, e é onde ele vai parar? Numa UPA estadual. Uma UPA. E aí a gente, quanto porta aberta, tem que atender e vai sempre atender, de fato. E aí a gente vai tentar resolver aquele problema daquele paciente que poderia ser resolvido num tratamento numa clínica da família com atendimento primário. Então, acho que esse programa nacional da saúde, que é desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que é usado como modelo padrão para isso se destrinchar para os estados e municípios, é de muito importante, mas os órgãos competentes, inferior, vamos botar assim, precisa fazer um serviço ou prestar um serviço com qualidade. Perfeito. Porque, cara, é surreal o número de reclamações que a gente tem, principalmente se tratando do atendimento primário, do quanto as pessoas não conseguem dar continuidade a esses tratamentos, principalmente esses tratamentos que podem levar a uma gravidade muito maior. Claro que hoje você se tem uma hipertensão, uma diabetes, que é controlada de uma forma não é mais fácil, mas tem um tratamento primário, vamos botar assim, até mais resolutivo. Adequado, né? Mas quando você se trata desse outro tipo de tratamento, você o paciente não consegue ter esse acompanhamento, esse tratamento, e a gente vê isso nas UPAs, o quanto as UPAs elas têm sido superlotadas por um problema que poderia ser evitado num atendimento ali primário, entendeu? Então, assim, eu acredito que precisa sim ser melhorado. É possível fazer uma saúde com qualidade, e a gente, ao longo do tempo, da nossa trajetória aí, estou aí vai fazer 11 anos agora na área da saúde. Temos evoluído bastante, mas ainda assim tem muito que se evoluir. Principalmente, aí eu sempre vou bater nessa tecla a respeito do tratamento primário, daquela resolutiva primária, que é onde você pode evitar muitos problemas secundários, aí, vamos falar, para poder esses agravantes que acaba trazendo para os pacientes. Então, assim, o atendimento primário, eu acho que ele é muito importante na vida do paciente para poder evitar problemas muito maiores até chegar ao estado de ele procurar uma UPA, vamos colocar assim. Sim, sim. Então, assim, eu entendo que a gente precisa ter uma melhoria muito grande na qualidade da saúde, mas temos avançado bastante. Eu sou de uma época onde eu só via reportagem de pacientes deitados no chão, de UPA, de hospitais, pedindo socorro por atendimento, e ao longo do tempo a gente tem melhorado bastante, bastante mesmo. A gente com propriedade, que muitas das vezes quem está de fora olha uma reportagem que muitas das vezes é tendenciosa para poder falar mal de A, de B, a gente vê muita, e a gente não quer entrar muito nesse detalhe, mas é importante a gente falar, muitas mídias puxando sardinha para um lado e falando mal do outro, e a gente sabe que muitas das vezes é política tendenciosa. Mas ao longo dessa trajetória aí, a gente tem visto que tem evoluído bastante a saúde,
não é mais aquele cenário que a gente via há 10, 11, 12 anos atrás, que pacientes deitados no chão, precisando de uma emergência e que muitas das vezes não é encontrada. Falando um pouquinho do que você está falando, em cima do que você está falando, Pablo, a gente precisa desdobrar isso em números. E aí eu queria pedir depois para a gente voltar aqui na questão das arboviroses e falar um pouquinho sobre esse momento de verão. Vamos agora, só para a gente fazer aqui um apanhado, a gente fez um deverzinho de casa aqui, galera. Para estar passando para vocês aqui. Fizemos um trabalho em conjunto aí. De verdade. A nível informativo, isso é muito importante, tá? Eu não vou pegar aqui a época da Covid, da pandemia. É um momento que a gente falaria, na minha opinião, num outro momento mais oportuno. Aí a Covid foi um momento muito específico, né? Das nossas algo vidas. Que acontece todo ano, igual... De fato. Surto da dengue, enfim, foi uma coisa muito específica. E aí eu queria pegar aqui, só para vocês entenderem, não é nada muito maçante e nem informação que a gente não consiga gravar. A unidade da qual hoje eu estou diretor, né, que é a unidade de UPA Realengo, no ano de 2022, nós tivemos no total 87 mil atendimentos. O ano de 2022. No ano de 2023, a gente teve um aumento, cresceu cerca de 20% desse total. Então a gente vai falar de 2023 com 105 mil atendimentos. Então a gente vai pegar aí, Pablo, 105 mil atendimentos. A gente está falando das épocas onde as UPAs foram inauguradas. Exatamente. É um volume de atendimento enorme. Então, isso para a gente é uma evolução, é um aumento da qualidade. Claro, a gente falou aqui também sobre a questão de que as unidades, de certa maneira, também ficam sobrecarregadas, tem um aumento e etc, e etc. E a gente também tem que enfatizar enxergar que isso tem uma evolução. Porque, por exemplo, se eu tenho uma vizinha na qual eu encontro ela passando pelo atendimento da minha unidade sem saber que eu trabalho lá, e aí depois que ela descobre, ela vem me falar que sempre vai ali e que ali ela sempre foi muito bem atendida e hoje ela mantém a saída até a unidade, significa que foi difundido um atendimento de qualidade. Então, para mim, Pablo, resumidamente é isso. Então, se desdobrando ainda, nós tivemos em certos momentos, pessoal, para vocês entenderem, o projeto inicial das UPAs sempre teve dentistas, sempre teve odontologia. E aí, ao longo do decorrer dos anos, pelo menos posso falar pela minha vivência, o projeto de odonto ele chegou a ser um momento que ele não tinha mais. Hoje, a odontologia ela voltou para as unidades. E aí, na minha unidade, no ano de 2022, nós tivemos pouco mais de 260 atendimentos de odontologia. É um número baixo, é um número que precisa ser trabalhado, porque provavelmente entre nós aqui e o pessoal que está aqui no staff dando suporte para a gente, nós conhecemos alguém que precisa ir a um dentista e passar por um tratamento, até que seja em clínica da família, na rede básica de atendimento. Mas que no ano de 2023 nós tivemos pouco mais de 800 atendimentos de odonto na unidade. Então a gente teve um crescimento muito grande. E aí a gente começa a destrinchar em números, Pablo, outros dados importantes. Por exemplo, a questão de óbitos. A gente trabalha com isso, pessoal. A gente vive isso diariamente. A gente está nisso há muitos anos. Então a gente não precisa ter dedos para, claro, a gente não vai expor ninguém nem ser antiético, mas a gente precisa falar isso para vocês de uma forma natural. Então, no ano de 2023, a minha unidade ela teve 0,12% do total de pacientes atendidos. Então, se eu tive 105 mil, eu tive 0,012 de óbitos durante o ano inteiro. Então, é uma taxa que se manteve, a gente conseguiu melhorar, a gente conseguiu transferir paciente antes que o quadro se agravasse, ou pacientes já agravados, isso é normal. A gente não se esconde do trabalho enquanto gestores da unidade, isso eu posso falar com muita tranquilidade. Eu gosto de me envolver bastante nos processos da unidade, o processo que precisa ser revisto e o processo que precisa ser atualizado, porque faz parte disso tudo, né? A atualização dos processos, então a gente cai para dentro disso. Então, galera, mais ou menos isso aí que eu tenho de dados para você da unidade no ano de 2022 e 2023.
Fala pra gente aí um pouquinho Cara, da então, na sua. verdade, a gente se tratando aí de qualidade, é, se teve um avanço muito grande aí, você pontuou aí bem, muito importante a respeito da volta, né, da odontologia, e aí até relatou aí que são números baixos, mas que precisa ser trabalhado. Eu acho que são informações que precisam ter mais divulgação, e aí a gente acaba usando esse meio aqui da live, dos vídeos que a gente posta, para estar divulgando até essas informações para o público, que é o nosso objetivo, é trazer mais informações, interação, para que a população tenha mais noção e conhecimento. Então, muitas pessoas, quando você fala que você tem uma odontologia na UPA, vai falar, pô, na UPA tem dentista? Eu não sabia. Então, assim, por isso, muitas das vezes, não a procura do atendimento. Perfeito. Porque por ter aquilo na cabeça, pô, UPA, unidade de atendimento, só vou lá quando estiver morrendo. E aí, quando você fala que tem uma odontologia, muitas pessoas não têm essa informação. Então, é muito importante a gente passar essa informação para a população, né? Para que eles tenham conhecimento e entre N números de coisas que melhorou na unidade de pronto atendimento. Se a gente for colocar aí, a gente que já está esse tempo todo na unidade, de 2 anos para cá, começou o trabalho de fisioterapia nas unidades, algo que não tinha. Então, assim, todos os pacientes aí internados têm um suporte muito maior de um fisioterapeuta, e aí você trabalha muito também na questão de intubação, extubação, a importância que esse profissional tem dentro da unidade para uma qualidade no atendimento, até mesmo uma melhoria do paciente. Quando a gente fala a questão da nutrição que está dentro do Plano Nacional de Saúde, algo que eu falei na live anterior a respeito da dieta integral, que a gente tem muito na cabeça aquela questão, UPA, unidade de pronto atendimento, é você lá ser atendido e ir para casa. Mas essa hoje não é a realidade da unidade. Tem Na alguns verdade, anos. nunca foi. Tem alguns anos que Claro não que é mais. hoje você tem uma transferência muito mais rápida. Antigamente, o paciente, já cheguei a ver o paciente ficar até 30 dias na unidade. Hoje você tem uma transferência muito mais rápido, mas ainda, né, o paciente ainda fica alguns dias na unidade. Aí quando você tem um paciente num estado, uma gravidade, uma patologia mais grave, que ele fica numa sala vermelha precisando de uma dieta, e aí entra a dieta integral, eu acho que, entendo que seria muito válido ser estudada essa possibilidade da inclusão da dieta, principalmente dieta integral nas unidades de pronto atendimento, tendo em vista que o paciente fica ali um período mais prolongado, não um período tão curto, né? Que Até porque, plano ideal, era o plano ideal da UPA, mas que tem, dessa forma também, tem desafogado muitos hospitais. até porque isso também vai de acordo com o perfil do paciente, né? Exatamente, exatamente. Falando especificamente de realengo, o meu perfil de paciente internado, muita tranquilidade aqui, eu e Lorena, que é a nossa coordenadora de enfermagem, lá a gente trata esses dados com muito carinho. O nosso perfil de paciente na unidade de realengo é um perfil idoso. Então, esse paciente também é acometido por conta disso. Então, a gente precisa, na minha opinião, né, tratar isso com muito carinho, né? A adesão das dietas integrais em unidade de pronto atendimento. Isso vai ser um avanço enorme. A gente vai destrinchar um pouco mais dessa conversa mais à frente. Então, eu acho que é bem por aí a questão dos números. A gente tentou fazer aqui, galera, um levantamento para vocês a respeito do ano de 2023, mas como ficou muito em cima, a gente não conseguiu também trazer isso um pouco mais na real para vocês. Mas a princípio, esses números que a gente falou aqui são números bastante relevantes. Um crescimento enorme nos atendimentos, um crescimento enorme na qualidade. Nós tivemos um salto muito grande, Muito grande. isso é nítido. E a gente vai falar um pouco mais à frente também do que aconteceu mais para frente. Isso foi um marco nas nossas vidas. Posso falar pela minha também, enquanto gestor, acredito que na sua também. Muitas coisas que aconteceram. Porque na verdade o nosso principal objetivo quanto gestor de uma unidade, fiquei um bom tempo aí na gestão da unidade, hoje estou como assessor de planejamento, né? Uhum. A gente tem aquele foco, nosso principal objetivo é o paciente, tentar dar o melhor que a gente pode dentro das nossas condições para o paciente, que é o nosso objetivo principal. Claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer da forma que a gente quer, por N motivos. Claro que nem sempre a gente vai conseguir suprir as expectativas daquele paciente, mas nosso objetivo sempre foi e sempre será
quanto gestor, tentar dar o melhor para aquele paciente. Perfeito. E aí, se tratando de saúde pública, como eu falei na live anterior, se tem 3 esferas, né? Do governo federal, governo municipal e governo estadual. Eu falei lá um pouquinho da atribuição de cada um. Hoje, você vê alguma diferença na saúde pública do governo do estado para o governo municipal do Rio de Janeiro? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente que trabalha nisso já há todo esse tempo e tem acompanhado muitas coisas que aconteceram, né, nisso tudo. A gente tem sim uma diferença enorme. Eu separei aqui algumas coisas para gente falar, né, destrinchar. Você adiantou um pouquinho atrás ali sobre a questão do atendimento da rede básica de saúde, né, mais especificamente no município do Rio de Janeiro, que são as clínicas da família, né. Então a gente tem um acometimento muito grande em pacientes que são oriundos da clínica da família e muitas das vezes ou eles são redirecionados para a UPA estadual, muitas das vezes eles procuram alguma emergência de grande porte, seja hospital, e aí ele é redirecionado falando que aquilo ali vai ser atendido na UPA, então a gente precisa cada vez mais estar analisando tudo isso, até mesmo porque o fruto disso tudo, Pablo, vão ser as eleições municipais que vão acontecer esse ano. Então a gente vai falar sobre isso também um pouquinho para a galera, mas sem dúvida nenhuma, para mim hoje tem uma diferença bem grande em relação à qualidade no atendimento da saúde pública estadual para municipal. Eu queria que você falasse também, já que a gente entrou nesse ponto, né? Falasse um pouquinho sobre a questão da clínica da família. A gente vinha discutindo muito sobre isso no caminho. A gente no meio do caminho vinha falando sobre isso. E foi até um ponto que eu coloquei para você a respeito da regulação do município. Hoje isso aí é rotineiro, né, nas nossas unidades. Você se tem a clínica da família, que ela faz o atendimento primário quando faz. E aí o paciente ele precisa de passou mal uma emergência dentro da clínica da família, ele precisa, um exemplo, de uma tomografia. A regulação do município, ela pode direcionar aquele paciente para uma unidade que tem um tomógrafo ou qualquer outro tipo de exame específico, ela pode regular aquele paciente para uma unidade que possa atender aquela demanda daquele paciente. E hoje a gente se vê muito o que a clínica da família faz? Primeira opção dela, regula para a UPA. E a UPA regula para esse hospital ou para essa unidade que vai conseguir suprir essa necessidade. E aí a gente, enquanto UPA, acaba fazendo a regulação da regulação, ou seja, a gente acaba trabalhando para o município fazendo uma regulação que eles poderiam fazer esse direcionamento direto, não direcionar para a gente redirecionar. Então você vê aí essa diferença quando você se tem uma regulação do município que muitas das vezes ela não consegue fazer o trabalho dela com exatidão ou com uma qualidade muito grande, porque ela podendo direcionar esse paciente para uma unidade, ela manda para a UPA e a UPA redireciona. E acaba sendo prejudicial para aquele paciente, porque ele vai perder esse tempo de deslocamento para a UPA e da UPA para determinado lugar. Então você tem esse trâmite de deslocamento, é tempo que você perde, e a gente que trabalha na área da saúde, a gente sabe muito bem que 2 minutos faz muita diferença na vida de um paciente. 2 minutos você pode salvar ou não a vida de uma pessoa. Então existe sim também, acredito e vejo, né, que existe uma diferença de qualidade muito grande na gestão ou na qualidade mesmo da saúde pública do estado, do município. Se tratando aí de saúde do estado, nos últimos anos nós tivemos um aumento muito grande da qualidade em si. A gente citou aí alguns, sim. A inclusão da fisioterapia que nunca tinha, que não tinha, a volta da odontologia que é de suma importância para a população, a reforma das unidades, que foi algo, tinha-se muitas unidades sucateadas, muitas unidades caindo. A reforma das unidades foi muito importante. Então, assim, nós temos visto uma evolução muito grande, e é muito, muito, muito bom quando está dentro, ouvir a população elogiar a unidade. E nós temos visto bastante elogio das unidades. Claro, como eu falei, a gente nunca vai conseguir
atender 100% a expectativa de todos. Sempre infelizmente, vai ter um ou outro insatisfeito, reclamando, faz parte da vida, mas num modo geral, no contexto geral, a gente tem evoluído bastante na saúde do estado e torço muito para que a saúde do município também tenha essa mesma evolução. Aí, se tratando aí de um ano eleitoral, como a gente... E é uma coisa que a gente veio conversando no meio do caminho, né? Esse ano é um ano eleitoral de muita importância, principalmente para quem está nos assistindo aí. Vai estar na mão da população ela escolher o nosso prefeito, nosso vereador. E, na sua opinião, até como que a política, como que os políticos, vereador, e aí eu vou falar no âmbito municipal, vereador e prefeito, como que eles podem influenciar numa melhor qualidade da saúde pública para a ponta, que é o nosso objetivo maior, que é o paciente. Em que ele pode influenciar para essa melhoria dessa saúde? Perfeito. Ótima pergunta. Eu vou só fazer um parênteses aqui entre o que a gente apontou aqui como pontos positivos na saúde pública do Estado. Só para a gente não passar por isso despercebido, porque o nosso intuito é trazer informação, e o nosso intuito é trazer informação que muitas das vezes não é publicada ou tem-se pouco acesso. Então, você falou sobre a reforma das unidades, né? Então, hoje a gente vive num cenário onde todas as UPAs estaduais foram reformadas. Então, aquele aspecto de UPA que a gente tinha, que era UPA sucateada, o chão fazendo uma onda, quando você pisa, isso não tem mais. A gente, claro, tem problemas que acontecem naturalmente, porque são unidades que funcionam 24 horas por dia e estão ali realmente para que aquilo aconteça dentre as suas funções. Então, a gente tem a reforma das UPAs, a gente tem a reforma das grandes emergências, de algumas grandes emergências e hospitais fundamentais, como o Hospital Azevedo Lima. A gente teve a inauguração de leitos de UTI no Instituto Estadual do Cérebro, que é uma unidade que eu já tive a oportunidade de visitar, é uma unidade que eu já tive a oportunidade de estar bem próximo da gestão durante um tempo, e é uma unidade que eu carrego também com muito carinho. O Instituto Estadual do Cérebro faz um trabalho incrível, não é uma unidade de porta aberta, mas ele é uma unidade que realmente faz o diferencial naquilo que ele é proposto a fazer, e é uma reforma também incrível. Pablo, a gente teve também... Eu anotei algumas coisas aqui para falar, e a gente, se quiser falar, pode ficar tranquilo, tá? Uhum. A gente também teve o acréscimo, né, ou a inclusão do que não havia até então, que é um tomógrafo em UPA. Sim. Hoje a gente tem a unidade de bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, com o seu tomógrafo inaugurado, já realizando exames. Estamos da UPA de Cabuçu, que está para inaugurar agora. Exatamente, a UPA de Cabuçu também, que também passou por uma reforma e está muito bonito. O tomógrafo está perfeito, zero. Então, assim, isso é de fato algo incrível que possa acontecer, principalmente para a gente que está ali, a gente que veio de baixo, a gente que ainda está trabalhando na ponta de forma incessante. A gente acompanhar essa evolução é muito legal e é muito gratificante poder enxergar que isso mudou. A gente também teve, pessoal, para vocês entenderem aqui um pouquinho sobre a transferência do paciente. O paciente, quando ele entra numa UPA, ele é identificado a necessidade de transferência ou a necessidade de ter alta. Hoje a gente tem um transporte que faça isso, que é a TIH, que é o transporte intra-hospitalar, que é realizado pelo SAMU Rio, que também cabe fazer um outro parênteses aqui. Hoje, o SAMU Rio cobre 100% dos municípios do Rio de Janeiro, então você tem apoio do SAMU em 100% dos municípios do Rio de Janeiro. Cara, isso é algo incrível. E aí, hoje a TIH, ela faz não só o transporte de paciente para realização de exame, para transferência para unidade de grande porte, mas também quando o paciente tem alta, existem ambulâncias básicas. Então, você tem um paciente, muitas das vezes, que a gente vai bater muito numa tecla que a gente não cansa de falar, né, que é a humanização. Eu acho que isso também cabe um tema para a gente falar um dia aqui só sobre humanização. Existem grandes mentores da humanização no estado do Rio de Janeiro, são pessoas importantíssimas para a gente poder estar falando com calma, mas hoje você tem um paciente que não tem a condição de pagar um transporte por aplicativo ou ir de ônibus para ir para casa quando tem alta, e aí hoje a TIH ela faz esse trabalho de levar o paciente até a sua casa.
pouquíssimas pessoas que sabem, né? Sim. Muitos não sabem, e isso é um avanço absurdo quando a gente está falando de paciente internado e que tem alta ou que é transferido para uma unidade de grande porte. Você tem a rapidez e maior celeridade nesse processo. Isso para a gente foi muito, muito importante. Seguindo aqui... Quando se trata de dessas informações, são informações que muitas das vezes o público ele não tem noção e conhecimento dessas informações internas, né? Então, assim, Perfeito. é muito importante a gente tudo isso que a gente tá passando para eles na live, é muito importante porque muitos deles não têm conhecimento. Sem Muitas das dúvida. vezes a pessoa chega lá na UPA é internada, mas ela não sabe, pô, como é que meu pai vai ser transferido? Pô, meu pai vai passar pelo atendimento. Pô, tem algum fisioterapeuta, tem algum dentista, enfim. Então, assim, é muito importante essa informação que a gente traz para a população, para eles poder saber os bastidores, como é que realmente Sim. funciona. E enxergar a melhora, né? Enxergar a melhora exatamente da saúde pública. Então, assim, teve uma melhora muito grande, teve... Tem o Imagem Baixada também, que a gente teve bem de perto acompanhando isso tudo. É uma mais unidade. de 120 mil exames já Realizados em 6 meses, após a inauguração, 6 meses, mais de 120 mil exames realizados. E em breve, o Rio Imagem ele vai estar realizando até procedimentos cirúrgicos. Acredito que futuramente isso deve estar sendo tratado com muito carinho pelos órgãos competentes. A gente está aqui falando sobre, identificando, né, as oportunidades de melhoras e que de fato aconteceram e que a gente pode falar pela nossa vivência, por estar próximo disso tudo. O Rio Imagem Baixada, ele é algo realmente surpreendente. A gente entende que nesse primeiro momento, hoje, poder falar que ele fez já mais de 120 mil exames é gratificante demais. É algo que dá orgulho, porque nós estamos dentro desse processo e entendemos a necessidade. Vivemos isso, Vivemos isso é incrível. Para a gente terminar esse assunto de melhorias e etc., eu separei também um tema que para mim é muito importante, que é o programa Acolhe. Sim, ele é um programa bem importante falar sobre isso. Para quem não conhece, o programa Acolhe, ele é um programa que oferece implante hormonal subcutâneo, ou DIU, para jovens a partir de 14 anos até os 25 anos de idade, lembrando que de 14 a 16 anos precisa da autorização dos pais para que elas façam um controle de quando elas querem engravidar, trazendo isso de uma forma bem clara para todo mundo. E o programa Acolhe, desde a sua inauguração para cá, já realizou mais de 5 mil procedimentos desse, seja o implante hormonal subcutâneo ou através do DIU. Então, é nítido as melhoras. Para mim, é nítida. Todo esse avanço que nós tivemos é muito nítido para mim, é muito palpável por estar dentro do processo. Então, não só aqui falar para vocês, mas que quando eu tenho a oportunidade de estar entre os meus amigos, entre a minha galera lá que joga vôlei comigo, e eu faço questão de falar isso para eles abertamente, porque, cara, a gente está falando do nosso trabalho, mas a gente está falando também de um avanço muito importante. Porque falar de saúde, falar disso tudo pra galera, cara, é muito importante pra gente enquanto gestor, enquanto cidadão também, Pablo. Essa questão da Acolhe é muito importante. Aí volta aquele ponto que eu sinalizei anteriormente, a importância de a gente levar a informação para a população. Muitas pessoas não têm conhecimento do programa Acolhe. Certo. Então, assim, hoje em dia, e aí são opiniões, né? Se debate muito sobre a liberação do aborto, não liberação. E aí, quando você se cria um programa desse, a Acolhe, que foi criado pela Secretaria Estadual de Saúde, onde a mulher ela vai poder decidir ou programar a sua gravidez, vai poder se prevenir da gravidez. Então, assim, é um programa muito importante para a população, onde hoje só se debate, sim, libera ou não aborto. Então, assim, é um programa muito importante que precisa cada vez mais chegar ao alcance da população, e principalmente aí se tratando da classe mais pobre, né? Precisa sim chegar essas informações e esse conhecimento a essas pessoas para que eles podem falar, pô, realmente eu posso me programar, eu posso ter uma vida mais tranquila e ali fazer um planejamento quando eu vou querer engravidar, quando eu não vou. Então, assim, essa a importância e esse é o nosso principal objetivo aqui, de estar levando
esse conhecimento para a população. O intuito inicial das lives foi justamente isso, né? Tá levando esse conhecimento à população para que eles possam entender a melhoria, o que eles têm de direito, até onde o que eles podem fazer, o que não podem. Sim. Então, assim, é muito importante essa questão aí da melhoria que nós estamos vendo, né, no dia a dia, principalmente na área da saúde. E aí a minha pergunta lá, que eu tinha feito para você, a importância, né, vou botar dos vereadores, vou especificar, né, dos vereadores e prefeitos na área da saúde, por se tratar aí de um ano eleitoral, galera aí observar, né, prestar atenção em quem vai votar, e a gente nessas horas vai aparecer muitos candidatos, N candidatos, né, então a população precisa ver aí quem realmente eles vão escolher, né, para ser os seus representantes. Então fala um pouquinho também sobre a eleição desse ano, o que tu tem visto aí de melhoria, o que os políticos podem fazer para melhorar a nossa saúde do município aí. Claro, sem dúvida. Então acho que ficou bem esclarecedor a questão dos pontos positivos e as melhorias que a gente já falou aqui, que são inúmeros, e a gente tem tudo isso muito tranquilo para vocês conseguirem acompanhar, conseguirem até mesmo pesquisar e entender o que de fato aconteceu ou não, e se a gente falou alguma asneira por aqui, tá? Em relação, Pablo, a se tratar um ano eleitoral, onde a gente vai definir o prefeito, né? Eu, por ser morador do município do Rio, e os vereadores do próximo pleito, é muito importante que a gente entenda que depois de todo esse aparato que nós fizemos, eu acho que é indiscutível que o gestor, né, na figura do seu prefeito, e o seu fiscalizador na figura do seu vereador, ao pé da letra dizendo, né, fiscalizador, então é indiscutível que eles têm papéis fundamentais, cada um dentro do que ele vai se propor e a sua proposta de campanha. Então o que eu tenho para falar para a galera que está nos assistindo aqui agora primeiro de tudo, que a gente precisa entender e estudar quais são as propostas daquele candidato, seja para ser prefeito, seja para ser o seu vereador. Muita gente eu acho isso importante, você que é um cara que é oriundo da Baixada, e você já viveu isso na pele, tenho certeza. Tem muita gente que é candidato que se autodenomina, por exemplo, candidato ABC da saúde, CDE da educação. Nessas horas parece e pouco trabalho tem dentro dessa área. Estou falando como eleitor, estou falando como cidadão que exerce os seus direitos de forma bem clara para todo mundo, que a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa saber dos trabalhos. Levantar a vida pregressa daquele candidato é fundamental, para que a gente consiga entender se ele tem história, se ele realmente fez algo para a população, ou se de fato depois que ele foi eleito a primeira coisa que ele fez foi se mudar para o Recreio, para a Barra da Tijuca. Estou falando aqui para vocês, pessoal, como eleitor, não estou nem falando como gestor, estou falando como eleitor. A pergunta é clara. Então, eu acho que a gente precisa de fato entender qual é o papel de cada um. A gente precisa estudar as propostas dele, que elas estejam, principalmente, né, aí vai entrar na nossa área, que é a área da saúde. A gente precisa entender que essas propostas estejam atreladas ao Plano Nacional de Saúde, ao Plano Estadual. Acredito eu, por ser prefeito, acredito eu que deva ter um Plano Municipal de Saúde, onde tem norteia as ações e etc. e tal. Então a gente precisa entender, acima de tudo, se ele está de acordo com esses programas, com esses planos, que a gente está falando uma coisa que se desdobra, né? O Ministério da Saúde, ele faz toda a parte de suporte financeiro, no que é importante também. Então a gente precisa entender como isso tudo está funcionando, como isso tudo está acontecendo, tá? Então, na minha opinião, a gente precisa entender isso tudo, se realmente o prefeito está atrelado às propostas dele a esses planos, se o vereador ele realmente é fiscalizador, se ele tem essa virtude de fiscalizar, né? Porque a gente vê muitas coisas acontecendo, e aí, cara, eu vou me ater, né, a esses fatos que a gente realmente precisa entender para não jogar o nosso voto no lixo, e muito menos dar poder para quem está se autodenominando defensor de uma causa que, na verdade, não tem história, não tem trabalho e não tem o mínimo, que é a empatia pelo povo que elegeu ele.
Só lembrar o pessoal aí, pessoal, vocês que tiverem alguma dúvida aí, uma pergunta a fazer, podem já deixar a pergunta de vocês aí, tá bom? Que a gente já vai estar respondendo algumas perguntas aí. Cara, no que diz respeito à política, eu gosto de política, nunca escondi isso de ninguém. Eu comecei a votar com 16 anos, apesar de a obrigatoriedade ser com 18, mas eu com 16 Sim. anos obriguei praticamente a minha mãe a tirar o meu título de eleitor para que eu pudesse já votar. Então, assim, desde os 16 anos que eu exerço esse direito de votar, gosto da política, gosto de política. E, assim, é um ano muito importante porque eu ouvi em período de eleição, o vereador chegar e falar assim, ó, eu vou criar uma clínica da família aqui, eu vou criar uma UPA, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, na verdade, o cara não tem nem poder para fazer isso. A Sem função dúvida. dele não é nem fazer essa. Não é nem essa, né? Realizar isso. Então, assim, primeiramente a gente tem que entender qual é a função, né, do prefeito e qual é a função do vereador. O prefeito ele está ali para executar e o vereador está ali principalmente para fiscalizar se realmente o prefeito está executando aquilo que deve ser feito. Então, primeiramente, a gente tem que entender qual é a função de cada um para a gente aí e sim começar a cobrar e também ver quem a gente vai votar e quem a gente não vai votar. Como eu falei, muitas das vezes o cara vem num período eleitoral, promete, faz promessas mirabolantes, coisas que é surreal que ele não vai fazer, e na verdade a função dele mesmo, muitas das vezes quando ele é eleito ele acaba nem não fazendo. Então assim, Sim. eu acho que é muito importante, principalmente nesse ano, né, a gente avaliar bem quem são os candidatos, quem são os pretendentes a candidato a prefeito, a vereador dos municípios, e a gente tentar o máximo possível aí fazer a melhor escolha para que porque a gente cobra muito, né? Saúde de qualidade, eu quero saúde de qualidade, mas aí chega nesse período de eleição, a gente muitas pessoas, né, acaba vendendo o seu voto, muitas pessoas acabam escolhendo, vou ali no menos pior. Não, você tem que estudar sim o seu candidato e avaliar se realmente ele merece o voto. De fato, fazer o voto consciente, né? Exatamente. Isso é fundamental. Porque muitas das vezes Traduzindo, né? aquele ali não vai ganhar, vou votar nele. E muitas das vezes é aquele ali que acaba entrando porque muitas pessoas repensam da mesma forma, né? Perfeito. Então, assim, acho que é muito importante esse ano eleitoral a gente avaliar quem a gente vai votar. É de suma importância essa questão aí da eleição. E aí eu vou abrir e o pessoal, a gente já está quase finalizando, né? Chegando pertinho do fim. Eu vou abrir aí, o pessoal está fazendo algumas perguntas, já deixaram algumas perguntas aqui, Alex, direcionada para você. Vou estar te passando Tá aí. bom. Priscila perguntou aqui, o que pode ser melhorado na saúde pública? Perfeito. Ótima pergunta. A gente que trabalha nisso, né, e acompanha muitas coisas, claro que a gente, com muita racionalidade e razoabilidade, a gente vai falar de questões que podem ser feitas e que algumas também já possam ou já podem estar sendo feitas e a gente não teve acesso ainda e a gente ainda vai ter, até porque nós somos pioneiros, né, nessa área, então para a gente é muito importante a aquisição de conhecimento em relação do que está sendo feito e do que possa ser feito ainda. Pablo, a níveis federais, cara, eu não vou entrar no assunto porque o nosso tempo é curto, mas a gente tem a questão dos nossos hospitais federais. Sem dúvida nenhuma, os hospitais federais eles precisam ser alavancados novamente ao pé da letra. A nível municipal, sem dúvida, precisa ter mais conversa, precisa ter mais comunicação com o governo estadual, na minha opinião, para que as coisas melhoram, para que as coisas possam estar melhorando e possam, sem dúvida nenhuma, beneficiar quem é mais importante nesse processo todo, que é o paciente. E aí, a nível estadual, eu separei algumas coisas aqui que eu gostaria de falar. Uma delas é o Hospital do Olho, na Zona Oeste. A gente tem um exemplo que deu muito certo, que é o Hospital do Olho de Caxias. Tem uma demanda enorme. E aí a criação de um hospital de olho no município do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, seria fundamental. É uma coisa que já está saindo do papel, que a gente já entendeu isso também. E
Na minha opinião, ainda tem mais uma questão que eu gostaria de falar também, que é, eu sugiro a criação de polos regionais, por exemplo, um polo regional da Zona Oeste de determinados exames ou determinadas é, especialidades, porque Para tentar diminuir, né? tentar O diminuir máximo a fila aí desse filas. jegue. Perfeito, perfeito. Porque a gente muitas das vezes se depara com alguns pacientes aguardando determinados procedimentos, com certa demora e etc. E vira e mexe, isso é veiculado na grande mídia, né? Então, eu acho que é uma boa dica também a criação de um polo regional para atendimento de determinadas especialidades, de determinados exames. Eu acho que isso é muito importante para a gente, principalmente para mim, morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Continuando com as perguntas aí, lembrando, pessoal, que aqui a gente não está falando de política específica, tá? A gente aqui não está falando de direita, de esquerda, a gente não está falando do prefeito A, do prefeito B, não. A gente está falando aqui da política como um modo geral, tá? Quando a gente fala questão política, não é do prefeito atual ou do prefeito do município tal ou do governador, não. A gente está falando na política como um modo geral, no que ela pode influenciar dentro da saúde pública. Então a gente não está especificando nenhum tipo de governo, seja de direita ou seja de esquerda. Cada um tem sua ideologia, cada um tem seu pensamento, seu ponto de vista. Então a gente não está direcionando nem nada para nenhum político específico, tá? A gente fala num modo geral da política em si. Pelas nossas vivências, pela nossa experiência. Exatamente. E também eu acho importante a gente frisar isso aqui, como você já falou também na última live, a questão de que nós não temos interesse nenhum em candidatura de A, B ou C. A gente não tem, a gente não estamos com esse cunho nesse momento. A gente está vindo aqui trazer informação e falar para vocês do que a gente vive, do que a gente já passou da importância da saúde para a população. Nosso foco aqui, nosso principal objetivo é a população, no modo geral, trazer informação e trazer conhecimento para a população no modo geral. Perfeito, então vamos para a próxima, vai. A próxima pergunta aí é da Angélica. Estou desacreditado na política. Para mim, política é tudo igual. Você acha que a política nem tem solução? Tem. Tem solução. Tem solução, primeiramente, na minha opinião, que é o que eu falei há pouco tempo, e você reforçou também muito bem, que a gente precisa fazer o voto consciente. A gente precisa entender tudo que tem nos rodeado para que a gente consiga definir um futuro melhor. A política, pessoal, nada funciona sem a política. Quando você é contratado numa empresa convencional, porque essas são as políticas da empresa. Onde é que a política não está incluída nisso tudo, Pablo? Na verdade, hoje em dia você precisa da política para tudo, né? Para você estudar, seja escola pública, particular, saúde, alimentação, educação, a vida da população ela é voltada na política. Sem dúvida. Então, se a gente também se a gente desacreditasse da política, a gente também não estaria nem aqui hoje, né? Falando sobre saúde Sem pública. Dúvida. Problemas todos nós teremos em qualquer área, em qualquer campo. Então, aqui trazendo informação para vocês, a gente realmente precisa valorizar o nosso voto. A gente precisa entender qual é a nossa parcela nisso tudo. Quando você consegue entender isso de uma forma muito clara, eu acho que a gente já começa a ter um bom caminho para um voto mais consciente. E lembrando o que eu falei anteriormente, a gente aqui não está falando de ideologia, nem de política A, B ou C, tá, pessoal? A política no modo geral, num contexto geral da política para nosso dia a dia, nossa vida. Como eu falei, a gente hoje, tanto presente e futuro, nossos filhos, netos, a política vai estar envolvida para eles. Então, assim, se a gente não tiver uma escolha correta, isso pode afetar gerações e gerações. Então é por isso que a importância, como eu falei, a gente não está aqui direcionando para ideologia nenhuma, direita, esquerda, enfim. A gente está aqui querendo levar informação para vocês, tá bom, pessoal? E algo que o Alex falou é muito importante, a gente não está aqui com interesse de eu sou candidato, Alex é candidato, é candidato, não. É o intuito de levar conhecimento para a população do nosso estado aí. Sem dúvida. E hoje, Pablo, nós somos pais, né? Então a gente sabe da importância do entendimento político desde jovem. Eu acredito que se a gente conseguir fazer o nosso dever enquanto pais, chefes de família, trazer isso de uma forma muito natural para os nossos filhos, né? Então, até minha filha deve estar me vendo lá agora. Um beijo, Gigi.
Papai ama, então eu acho que a gente vai conseguir fazer com que essas gerações futuras possam ter o seu direito de votar de uma forma mais natural. Eu acredito que a gente vai culminar novamente em fazer o uso do voto consciente, porque hoje um jovem de 16 anos ele não quer tirar o título de eleitor e ele só vai tirar com os 18 porque ele é obrigado. Então, se a gente conseguir transformar uma pessoa que esteja com a gente, essa uma pessoa provavelmente vai poder ter o poder de difundir com outras mais. Então, essa é uma missão que nós temos, até mesmo para que a gente possa falar aqui para vocês, pessoal, que a gente não está desacreditado. A gente não desacreditou e nós resistimos aí em diversos aspectos. E se a gente tava falando aí no caminho, até aqui nos bastidores comentando, se a gente for falar sobre saúde, é um campo muito vasto, né? Muita informação, a gente tem assunto aí para horas e horas aqui ficar conversando, né? Será? Quem sabe. Vamos aí tentar encurtar aí, até porque tem outras lives aí, tem muito assunto. Gente, tem muito assunto pra gente abordar aí relacionado à saúde pública. Na próxima live já tem mais um convidado, vai falar isso aí depois. Vou aqui para a última pergunta, Alex. Claro. Pra gente poder encerrar por hoje. Segunda-feira aí, deixa eu ver aqui. Kátia fez uma pergunta para você. Fizeram essa pergunta para mim na live passada, acho que eu vou até manter essa pergunta aqui, eu vou fazer para todos os convidados. Ferrou. Vai ser a última pergunta para todos os convidados a partir de hoje. Ferrou. O que te motiva a estar esse tempo todo na área da saúde e quais são suas maiores inspirações? Ótima pergunta, Pablo. Eu achei ela muito... Me perguntaram na última live, eu achei cabível, muito cabível. Até porque muitas das vezes a gente tem pessoas que é desconhecida, né? Não tem tanta notoriedade. Sim. E ela acaba sendo nossa inspiração e muitas das vezes nem ela sabe. Então um modo também de poder falar para aquela pessoa que ela é uma inspiração pra gente. Sem dúvida, muitas pessoas foram muito importantes na minha trajetória, assim como foram na sua também. Então, se eu fosse falar que todo mundo que eu considero ou acredito que tenham uma participação importante, seja motivacional, seja inspiração, eu não vou parar de falar. Mas eu queria pelo menos elencar aqui 3 pessoas, Pablo, que foram muito importantes. Eu tive um grande motivador. Essa pessoa, acredito eu que não esteja trabalhando agora e por isso não deve estar nos acompanhando aqui. Se tiver, meu amigo Luiz Fernando Pinto Gândara, médico especializado em obstetrícia, cirurgião geral, trabalhou comigo no Albert Schweitzer, aí eu preciso falar o nome da unidade, e ele foi o meu grande motivador. Foi a pessoa que colocou esse pensamento na minha cabeça, né, que a gente costuma dizer hoje em mindset. Ele colocou esse mindset na minha cabeça de que se eu estava incomodado e o que me prendia a não fazer a mudança, a não ser a mudança que eu gostaria de enxergar. Então, o Dr. Luiz Fernando Pinto Gândara é um cirurgião geral do Rio de Janeiro, um cara que vem de uma origem semelhante à nossa, de pais funcionários públicos e passou diversas necessidades. E aí, quando eu me deparei num determinado gargalo da minha vida profissional, ele falou: meu irmão, o que está te prendendo aqui dentro? Você não tem filho, você não é casado ainda, você não tem essas obrigações. Meu irmão, seja a mudança que você quer ver. Não espera. A oportunidade não vai bater na sua porta. Então ele foi um grande motivador, foi um dos grandes responsáveis para eu ir além naquele momento da minha carreira e sem dúvida nenhuma contribuiu de forma direta para o meu crescimento. Então um abraço para ele. Minha segunda inspiração, motivação é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar próximo e até hoje estar próximo também. Hoje, essa pessoa figura na direção geral de um hospital estadual, que é o nosso amigo Dr. Caio Souza. Ele é um líder nato. Diretor do Arcruz, né? Exatamente, do Hospital Ricardo Cruz. Ele é um líder nato, ele é um cara detentor de um conhecimento incrível. Ele, por natureza, ele exala gestão, ele exala conhecimento, ele exala ética. Então é uma inspiração, é uma motivação poder não só estar próximo dele por ser um amigo, mas também de poder aprender, por pouco que seja o nosso momento, o nosso contato, às vezes por ligação, às vezes uma dúvida,
porque ninguém é detentor de todos os conhecimentos, então é uma pessoa que eu utilizo muito como referência na minha vida. Mas, Dr. Caio, um abraço, meu amigo, você é uma inspiração para mim. E, Pablo, é a minha maior inspiração, a minha maior motivação dentro dessa área. Hoje, na figura do deputado federal, Dr. Luizinho, é um cara incrível, um ser humano ímpar. Esse é o maior gestor que eu já conheci dentro dessa área, é o maior líder dentro dessa área e é um cara que, se você tiver a oportunidade de estar próximo dele 2 minutos e entender o que ele carrega de conhecimento, de humanização e de respeito ao próximo, é algo surreal. Só tenho a agradecer por poder acompanhar um pouco da história dele de perto. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele lá atrás, então é uma pessoa que para mim é a minha maior inspiração, maior motivação, junto com o Dr. Caio e o Dr. Luiz Fernando, que são incríveis. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, não respondi? Com certeza. Dr. Caio, né, posso falar aí com propriedade, um cara sensacional, conheço ele aí, vai fazer 10 anos, né, um cara que iniciou, né, conhece o início da minha trajetória na saúde, iniciamos aí o trabalho, trabalhamos juntos, né, desde 2013, claro que ao longo do caminho, ele seguiu um caminho, eu segui outro, a gente não fazia parte da mesma equipe, mas sempre mantendo contato. Então, assim, realmente é um cara sensacional. A gente sabe que a hora que precisa dele pode ligar, mandar mensagem, que ele está sempre pronto a ajudar a gente. O doutor Luizinho sem palavras para falar. Se eu vou falar até por mim, se eu tô onde eu tô na área da saúde, eu agradeço muito a ele, porque lá atrás, em 2013, quando ele era secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu, através de outras pessoas, é claro, eu deixei isso bem claro na minha live anterior, Carla Miranda, que é a minha mãezona aí, conseguimos iniciar essa trajetória aí e poder galgar e chegar até onde nós chegamos. E, como você falou, a gente que vem lá de baixo, muitas das vezes vendendo suco no sinal, trabalhando como ajudante de obra, auxiliar de açougue. A gente começou lá nessa trajetória lá atrás para a gente estar chegando até onde a gente está hoje. A gente agradece essas pessoas porque são pessoas que nos motivaram, nos impulsionaram e nos deram oportunidade para que a gente pudesse... Fundamental. Claro que foi mérito do nosso trabalho, isso é sem dúvida nenhuma, mas se não fosse essas pessoas dando essa primeira oportunidade para a gente talvez não estaríamos aqui. Então, também quero deixar meu agradecimento ao Dr. Caio aí, ao Dr. Luizinho, pela tudo que tem feito aí pela saúde do nosso estado, e agradecer na prática esse pessoal aí. Perfeito. Irmão, quero te agradecer também por ter aceito o nosso convite, por ter vindo, né, participar conosco. Você é um cara que eu posso falar com propriedade, um irmão que a saúde me deu. É recíproco. É o que eu costumo falar. Acho que passa, né? A saúde, a política passa, tudo passa na vida e é isso aqui que a gente leva no dia a dia. São as amizades, são as verdadeiras amizades, né? Eu posso falar com propriedade que você é muito mais que um amigo, você é um irmãozão. Agradeço a Deus aí por ter me dado essa oportunidade de te conhecer. Te agradeço por ter aceito o convite e estar aqui debatendo, falando um pouquinho para a galera a respeito de saúde pública. Deus possa te abençoar aí. Obrigado mesmo por ter vindo, tá bom? Valeu, irmão. Eu só tenho a agradecer a você, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Também todo o suporte dado pra gente aqui no estúdio Falha na Matrix. Nossa galera ali dando todo o suporte pra gente. É fundamental que a gente carregue consigo mesmo a gratidão, né? A gratidão, ela precisa ser praticada. Então eu só tenho gratidão por ter conhecido você também. E poder construir, cara, essa construção, pode ter certeza que ela rendeu muitos bons frutos, não só pela nossa amizade, pelo reconhecimento do nosso trabalho, de tudo que a gente galgou, e o principal é respeitando os degraus da escada, respeitando as pessoas, praticando a humanização. Então, para mim, é motivo de muita gratidão poder estar falando aqui com vocês. Agradeço o convite. E espero voltar numa próxima aí, a gente com certeza. Vai tratar isso com muito carinho. O Alex, pra quem não sabe aí, o Alex foi meu chefe, depois, mais pra frente, eu tive numa posição hierárquica acima dele, depois a gente voltou a trabalhar em parceria. De verdade.
E a gente De tá verdade. levando aí essa parceria. Eu acho que é uma coisa muito interessante, que a gente nunca se tratou essa questão de empregado e Perfeito. funcionário. A gente sempre, independente de quem estava superior a quem, a gente sempre trabalhou uma verdadeira parceria. De verdade. E isso eu acho que é muito importante até para a continuidade e a qualidade da saúde pública, né? Perfeito. Então, assim, irmão, quero te agradecer de coração. Muito obrigado. O pessoal que está de casa aí, muito obrigado por ter ficado aí com a gente até agora. Vamos fazer uma próxima live aí, vamos ter mais um convidado bastante especial aí, tá? Não vou falar nome, deixar vocês aí na expectativa, mas já ao longo da semana eu vou divulgar aí os assuntos que vai ser abordado. Você que tem aí alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no meu Instagram, tá bom? Que aí na próxima live a gente vai estar respondendo, ou até durante a semana mesmo, nos vídeos que eu faço para vocês, vou estar respondendo aí. Então podem deixar pergunta pra gente aqui, a gente vai estar respondendo. A gente vai estar fazendo uma próxima live aí com outro convidado. O Alex, desde então, já está convidado aí para participar comigo. Perfeito. Para estar fazendo essa entrevista aí com o nosso próximo convidado. Alex, que é meu parceiro, vai estar comigo nessa aí. Então, galera, não perca a próxima live, provavelmente na semana que vem. Vamos definir a melhor data aí para vocês. Muito obrigado por estar com a gente. Continue compartilhando nossa página no Instagram. Continua divulgando pro amigo, parente, vizinho, periquito, papagaio, cachorro. Compartilha com todo mundo aí. Para todo mundo ter informação e conhecimento aí a respeito da área da saúde pública, que é um tema muito importante, se não um dos mais importantes do órgão público, tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado de coração. Que Deus venha abençoar vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada. Obrigado, Valeu, pessoal. galera. Obrigado. Até a próxima.